de Henrique Tudor e Elizabeth de York. Um dos momentos mais marcantes da história inglesa foi o casamento que deu fim à famosa Guerra das Duas Rosas. Henrique VII, que derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth, casou-se com Elizabeth de York e assim uniu as casas de Lancaster e York, trazendo paz para a Inglaterra. Oi, coroados e curiosos! Hoje vamos descobrir juntos se o casamento de Elizabeth de York, a princesa branca, e Henrique VII, o rei invernal, foi feliz. Afinal, Henrique e Elizabeth eram de famílias rivais e até então inimigos. Além disso, a promessa de casamento tinha sido feita antes mesmo deles se conhecerem. Então, o que há por trás dessa união? E se você não viu os vídeos sobre a vida deles e como eles chegaram ao trono da Inglaterra, os links vão estar aqui na legenda. Dizem que após a morte de Elizabeth de York, o Henrique VII ficou desolado com a perda de sua linda esposa. Elizabeth de York era a filha mais velha do rei Eduardo IV e tinha só 5 anos quando seu futuro marido, Henrique Tudor, já estava se escondendo da própria família dela. Henrique, com medo de ser executado pelo rei Eduardo IV, passou 14 anos fugindo e se escondendo na Bretanha. Ninguém nem sonhava em unir York e Lancaster em um casamento. Houve até uma tentativa de casar Elizabeth com o príncipe da França, mas isso foi por água abaixo em 1482. Talvez Eduardo IV tenha até cogitado em casá-la com Henrique Tudor, mas não teve essa chance, pois morreu antes de fazer isso. Quando o rei morreu, Elizabeth e sua mãe se refugiaram. O irmão dela, Eduardo V, herdeiro do trono, e seu irmão Ricardo foram mandados para a Torre de Londres, onde eles acabaram desaparecendo no famoso mistério dos príncipes da Torre, enquanto seu tio Ricardo III tomava o trono e declarava Elizabeth e seus irmãos ilegítimos. Foi aí que a mãe de Elizabeth de York, a rainha viúva Elizabeth Woodville, se uniu à mãe de Henrique Tudor, Margaret Beaufort, para arranjar o casamento dos dois, mesmo com Ricardo III no poder. Henrique VII prometeu se casar com Elizabeth de York no Natal de 1483 e depois de uma tentativa de invasão frustrada, conseguiu finalmente derrotar o Ricardo em 1485 e foi proclamado rei Henrique VII. Ele tinha prometido se casar com Elizabeth depois da sua coroação, mas a coisa demorou um pouquinho mais. Durante esse tempo, Elizabeth ficou hospedada com a sogra, a mãe de Henrique. Uma das primeiras atitudes de Henrique como rei foi restaurar a legitimidade de Elizabeth e o Papa logo deu um sinal verde para o casamento. Eles se casaram em Westminster e Elizabeth, com seus cabelos claros e pele pálida, ganhou o apelido de Rosa Inglesa. Henrique não era exatamente um galã, mas juntos eles formavam um casal bonito. Logo, Elizabeth de York ficou grávida e em 20 de setembro de 1486 nasceu o primeiro filho, o Arthur. Muita gente achava que ela já estava grávida no casamento ou que Arthur nasceu prematuro. Fofocas da corte. Ao longo da vida, Elizabeth de York teve 7 gestações, mas apenas 4 filhos sobreviveram. Apesar do casamento arranjado, Henrique VII e Elizabeth de York se davam super bem e eram bem carinhosos um com o outro. Eles ficavam coladinhos e Henrique só se afastou dela quando precisou ir lutar contra uma rebelião enquanto ela estava grávida. Ele escrevia cartas amorosas para ela e Elizabeth chamava Henrique de Sereníssimo Senhor, o Rei Nosso Marido. Fofo, né? Elizabeth também escreveu poemas falando da sua alegria, mas nem tudo era perfeito. Apesar dos desentendimentos, Henrique e Elizabeth queriam ser um exemplo de casamento feliz para os filhos. O problema foi que o filho deles, que se tornaria o bifão, Henrique VIII, não ligou para esse exemplo e se casou 6 vezes. Além disso, as 2 outras filhas sobreviventes, a Maria e a Margaret, desafiaram as convenções da época para se casar por amor. Vou falar mais delas cada um num vídeo. Como se não bastasse, Elizabeth tinha uma sogra, a Margaret Beaufort. A mãe de Henrique gostava de ter influência e às vezes tentava puxar o tapete de Elizabeth. Morar tão perto da sogra, quarto com quarto, não deve ter sido fácil. Mas no final, as duas se uniram para impedir que Henrique casasse sua filha Margaret com quem ele queria e na hora que ele queria. Infelizmente, tudo piorou em 4 de abril de 1502.
Henrique VII e Elizabeth de York acordaram com a notícia de que o filho mais velho, o príncipe de Gales Arthur, havia morrido no castelo de Ludlow. Esse golpe abalou o casal profundamente. Além da dor da perda, o Henrique VII ainda teve que lidar com o problema do dote da Catarina de Aragão, que era esposa do Arthur. Que Elizabeth receberam a notícia juntos e de cara caíram no luto, mas se apoiaram como casal. A tristeza de Henrique foi gigante e Elizabeth se manteve forte, ajudando-o a enfrentar toda a dor. Quando o rei soube da perda, logo mandou chamá-la, dizendo que ambos iriam atravessar essa tristeza lado a lado. Quando Elizabeth chegou, viu seu marido destroçado, mas cheia de firmeza, disse que ele precisava, antes de tudo, lembrar de cuidar de si mesmo, do bem-estar do reino e dela. Elizabeth também o lembrou de uma coisa, que a mãe dele, a Lady Margaret, só teve ele e Deus o manteve seguro até ali, levando-o ao trono e permitindo que eles construíssem uma bela família. Disse ainda que eles tinham um príncipe lindo e 2 princesas adoráveis e que por serem jovens podiam ter outros filhos. E para completar, deu aquela puxada de orelha porque nós somos mulheres, dizendo que a sabedoria de Henrique era famosa em toda a cristandade. Então, nada de desespero. Henrique ouviu tudo, agradeceu o carinho e depois que Elizabeth voltou para os seus aposentos, ela mesma foi tomada pela dor da perda. A situação foi tão intensa que os servos tiveram que chamar Henrique para consolá-la. E lá foi ele, com todo o amor, apressado para estar ao lado dela, lembrando-a das palavras sábias que ela tinha acabado de dizer e sugerindo que também agradecesse a Deus pelo tempo que tiveram com o filho. Eles mostraram que, por trás da coroa e dos títulos, havia um casal que realmente se amava. Alguns meses depois, a Elizabeth ficou grávida de novo. Ela foi para o confinamento na Torre de Londres no início de 1503, mas infelizmente o bebê nasceu prematuro e o trabalho de parto foi difícil para a rainha, que ficou febril após o parto. Henrique VII andava nervoso pelos corredores e, ao saber que sua esposa estava doente, chamou todos os médicos. No dia 2 de fevereiro de 1503, nasceu uma menina, que foi chamada de Catarina, em homenagem à irmã de Elizabeth de York, mas ela faleceu 8 dias depois. A febre de Elizabeth piorou e em 11 de fevereiro de 1503 ela morreu, um dia depois de perder a filha e em seu próprio aniversário de 37 anos. A reação de Henrique VII à morte da esposa mostrou o quanto ele a amava e como isso o afetou. Ele organizou um funeral grandioso para a rainha da Inglaterra, sua esposa, e deixou os preparativos sob o cuidado de sua mãe. Henrique então partiu para o palácio de Richmond e, ao chegar aos seus aposentos privados, desabou em lágrimas. Embora fosse um homem bem reservado e que raramente mostrava suas emoções em público, os atendentes ficaram chocados com a dor que ele expressou. Em seguida, ele dispensou os criados e preferiu sofrer sozinho, mas acabou ficando doente, sendo sua mãe quem o cuidou e o ajudou a lidar com a perda. Após a morte de Elizabeth, o Henrique chegou a considerar um novo casamento para garantir mais filhos para a dinastia Tudor. Houve negociações com Joana de Nápoles e também com Joana de Castela, a Joana a Louca. Há também uma fofoca de que ele pensou em se casar com Catarina de Aragão, a viúva de seu filho, para não ter problemas com dote. Porém, como eu já disse no vídeo dele, eu acredito que ele só deu essa possibilidade para os reis de Castela e Aragão, pais de Catarina, para que posteriormente eles aceitassem o noivado e casamento com o príncipe Henrique, que seria o futuro Henrique VIII. Eu também acredito que ele não queria mesmo se casar, e que todos esses planos podem ter sido apenas uma resposta ao luto. Depois da morte de Elizabeth, então, a corte ficou mais rígida, assim como o próprio Henrique VII. A perda foi tão devastadora que ele se recusou a voltar a se hospedar na Torre de Londres. Henrique viveu mais 6 anos após a morte da esposa, mas o impacto dessa perda afetou profundamente a sua saúde e personalidade. Ele ficou doente várias vezes e faleceu no dia 21 de abril de 1509, sendo enterrado ao lado de sua amada.
O casamento deles foi visto como algo inusitado para a época, unindo duas figuras importantes das Guerras das Duas Rosas de famílias inimigas para pacificar a Inglaterra. Eles foram os pais da dinastia Tudor, a família que reinou no período considerado um dos mais brutais e selvagens da história da Inglaterra. Porém, um casamento a ser seguido, você não acha? E se você gostou desse vídeo, segue aqui para mais curiosidades. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.